Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas sinta-se cumprimentado. Pessoal do sétimo A e sétimo B, é o seguinte, as aulas continuam, como vocês já estão sabendo, a gente só mudou o formato, tá? Mas a estrutura é a mesma coisa. O que eu fiz foi o seguinte, eu montei mapas mentais ou quadros sinótipos, né? Que é basicamente aquilo que eu monto em lousa, em sala de aula. E cada um deles que eu montei, eles já estão disponíveis no site da escola e eles mostram a página na qual a gente está trabalhando. Qual seria o ideal? Você assistir esse vídeo já com o seu caderno para você fazer anotações, com o livro e com esse mapa mental. A gente está usando assim, várias ferramentas para trabalhar sobre um determinado assunto, né? Inclusive o vídeo faz parte. Então, se você for parar para pensar, você tem o livro, o mapa mental, o vídeo e o seu próprio caderno. Nós temos aí 4 ferramentas para usar e é o que a gente vai fazer para trabalhar à distância. Pessoal, eu estou lá na página 50 porque a gente está falando sobre Idade Média. A gente viu sobre aquela formação do Império Carolíngio, como ele sofreu uma série de rupturas e deu origem aos feudos. O que a gente precisa entender agora é que a partir do ano 1000 começa uma série de transformações na Europa. Começou uma série de transformações na Europa feudal. Primeiro, a partir do ano 1000 começou a ter menos guerras, né? Menos guerras e menos invasões de outros povos, que a gente já tinha visto que era uma coisa bem comum na primeira etapa da Idade Média. Qual o resultado direto disso? Você tem uma maior estabilidade econômica, social. Se você tem menos guerras, menos invasões, fica mais tranquilo de você governar. A partir dessa data, começa a ter uma série de transformações decorrentes disso. Só que essas transformações, elas são principalmente no campo. Lembrando, o que determinava a riqueza de alguém ou de alguma instituição nesse período não era a quantidade de dinheiro, era a quantidade de terra. Diferente do sistema que a gente usa hoje, né? Que a gente usa o sistema capitalista, a gente vai chegar lá uma hora. A grande questão é, tá, mas o que mudou no campo? Então, ó, pega comigo aí na página 50 uma sequência aí. Primeiro, você tem a rotação trienal de cultura. Você tem um revezamento das áreas plantadas, que eles descobriram que, na verdade, se você plantar uma única coisa, numa sequência de vários anos, a terra, de repente, ela começava a não dar certo mais para colher essa coisa. Então, o que eles fazem? Começam a fazer um rodízio, né? Tem uma imagem bem bacana aí na página 50 que ilustra tudo isso. Então, isso já deu uma melhora. Segundo, a charrua. A charrua é como se fosse aquela parte que vai presa no animal e ele puxa a charrua, ela é como se fosse um gancho, né, de metal que vai rasgando a terra, para arar a terra. Como a charrua agora usa metal, você não vai mais lá com uma enxadinha. O que acontece? Ela fura muito mais profundamente na terra, fica muito mais fácil. E outra coisa, agora uma coisa que demorava para você fazer esses furos, algo que demorava 4, 5 dias, agora você faz em metade de um dia, porque é um animal puxando. Outra coisa importante é você substituir o boi pelo cavalo em várias atitudes, principalmente, por exemplo, para puxar a charrua. Por quê? Ah, professor, mas o boi ele é mais forte. Sim, mas o cavalo ele é muito mais ágil, né? Então fica mais fácil essa substituição. Além disso, a atrelagem usada no animal, ou seja, o modo que você prende a charrua no animal, ele mudou. Antes eles prendiam no pescoço do animal, ou seja, o animal sofria, então ele andava mais lento. Agora eles prendem no peito. Dá até para fazer uma comparação com quando você vai passear. Quem tem cachorro sabe que o ideal é você ter aquela coleira que prende no peito do animal, não no pescoço, porque no pescoço, obviamente, enforca, né? Cuidado com os bichinhos. Além disso, gente, você tem o aumento, não a invenção, você tem o aumento do uso de moinhos, né? O moinho, ele tem o moinho eólico, aquele que move a vento, e ele também tem o moinho que é usado por força de rios, né? O moinho nada mais é do que aquela hélice girando, e dentro do moinho você tem uma estaca que fica fazendo esse movimento de pilão. Por quê? Esmagar grãos. Lembrando, quando a gente fala de agricultura da Idade Média, eles plantavam muitas coisas, mas maciçamente, em grande número, o que eles mais plantavam? Eles plantavam grãos, né? Trigo, cevada, esse tipo de coisa. Então é o seguinte, já vimos esse monte de mudanças. Se tem esse monte de mudança, gente, significa que a quantidade de alimento aumenta, e a gente já viu essa fórmula básica. Aumentou a quantidade de alimento, aumenta a população. Tudo bem?
Então, seguindo essas transformações, a gente vai já para a página 51, porque aqui a gente tem a instituição que vai ficar mais poderosa nesse período da Idade Média, e vai arrastar durante boa parte da Moderna, e até hoje, querendo ou não, ela tem um certo poder, mas nada se compara ao período da Idade Média. Eu estou falando da Igreja Católica. E já lembrando que agora eu posso já usar o termo católico. Por quê? Porque no século XI a gente já estudou, teve a cisma do Oriente, a separação de ortodoxos e católicos, né? Ambos são cristãos. Mas por que a igreja ficou tão poderosa? Primeiro, tem um motoqueiro chato passando na minha rua, mas isso não influencia no poder da igreja. A questão é a seguinte: a igreja católica ela sempre fez acordos com reis, fez parcerias com reis, né? Se ela faz parceria com o rei, todo mundo que está naquele reino, todos os servos, todas as pessoas viram católicos, ou seja, um maior número de seguidores. Além dessa parceria com o rei, ela gera também uma série de doações de terra, de dinheiro. Por quê? Muitas vezes um rei conquistava territórios, a gente viu isso até com o Carlos Martel, né? Conquista território, um pedaço vai para a igreja. Por quê? Você mantém essa parceria. Então, a igreja, para vocês terem uma noção, no século XII, entre o século XII e XIII, 1/3 de todo o território da Europa pertencia à igreja católica, de tão poderosa que ela era. Ou seja, a igreja católica, ela também influenciava diretamente na política, porque muitas vezes uma decisão de um rei, de um senhor feudal, tinha que passar pelo aval, ou seja, pela aprovação do Papa, ou do abade, ou do representante da igreja católica naquela época. O que acontece? Começa a ter problemas internos dentro da própria igreja, porque você tem ali um grupo de pessoas que questiona o alto clero, que está vivendo uma vida de luxo, né? Então o que eles fazem? Alguns católicos falam assim: quer saber? Eu não quero mais me identificar com a igreja católica nesse modelo. Eles continuam católicos, mas eles se isolam em mosteiros e formam ordens. Essas ordens, elas ganham o nome de ordens monásticas, porque elas começam a viver em monastérios, né? Que são áreas afastadas, mas como se fosse um terreno afastado, né, das principais cidades, onde alguns padres iam viver. Essas ordens, por exemplo, eu acho que vocês já ouviram falar a ordem franciscana, a ordem beneditina, a ordem dominicana. Por quê? Elas foram fundadas por seguidores de São Francisco, de São Benedito ou São Bento, né? E de São Domingos. O que acontece? Esse pessoal fazia um voto de silêncio, um voto de pobreza, porque eles queriam viver uma identidade católica que a igreja já não representava mais para eles, né? Essas ordens existem até hoje, só para vocês saberem. O Papa atual, né, o Francisco, inclusive, ele não era da ordem franciscana, que ela existe até hoje, mas ele é seguidor de São Francisco, ele é devoto de São Francisco, tá bom? Pessoal, então assim, como não tem as interrupções, não tem a interação, os vídeos vão ter mais ou menos desse tamanho aqui, 8, 9 minutos, tá? Vou tentar chegar no máximo. Mais importante, gente, eu quero que vocês vão na página 55 e 56, e aí vocês têm uma semaninha para vocês fazerem as atividades 1 a 7. Lembrando que tudo isso vai ser cobrado, sabe? A gente vai corrigir, a gente só está vendo o formato, ou se vai ser só quando voltar, ou se a gente vai ter outro funcionamento. Mas isso vai ser cobrado, tá bom? Gente, então é isso, as aulas dessa semana, né? Tá uma versão bem pocket, bem resumida. Tá acabando meu tempo. Abraço para todo mundo. Abraço não, só um cumprimento de longe. Não saiam de casa, usem álcool gel, cuidado com os vovôs e vovós, tá bem? Amem os bichinhos, tá? Beijão para vocês, até semana que vem.